Irmãos, eu estou lá desde sexta-feira com vocês, com o pastor Paulo, e tem sido um tempo tão rico, um tempo tão precioso, né? E eu tenho certeza que Deus quer fazer muito mais entre nós aqui nesses dias. E aquilo que o pastor Paulo falou, prepare seu coração, deixe seu coração aberto para aquilo que Deus vai tratar com você nessa noite, né? Assim como quando eu estava meditando a respeito dessa palavra, tratou o meu coração também. Eu tenho certeza que você vai sair daqui. Três coisas irão acontecer aqui, né? Eu prometo para você. Uma primeira que eu prometo para você que eu vou terminar no horário. A segunda coisa, você tem a possibilidade de gostar da mensagem. E a terceira é que se você gostar da mensagem, deixar ela penetrar no seu coração, você vai sair daqui abençoado em nome de Jesus. Amém? Eu queria que você abrisse lá em Atos, no capítulo 26. Atos, capítulo 26. E aí você acompanhe comigo aí, se a tua tradução não estiver igual, não tem problema. Tenho certeza que o que está escrito na sua Bíblia está escrito na minha também. Então não fique preocupado não. Atos, capítulo 26. É um texto um pouco longo, irmãos, mas se faz necessário ler o texto todo. Todos acharam aí Atos 26? Diz assim, a partir do versículo 1. A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: é permitido que uses a palavra em tua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nesses termos. É um texto maravilhoso, irmão. Preste muita atenção no que Paulo está dizendo aqui. Tenho-me por feliz, Paulo dizendo: ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, a tua presença poder produzir a minha defesa, na tua presença poder produzir a minha defesa, de todas as acusações que estão feitas a mim pelos judeus. Mormemente, porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso, eu te peço que me ouças com paciência. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio, entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem, pois, na verdade, eu era conhecido deles desde o princípio, e assim quiseram testemunhar, porque vivi fariseu conforme a seita mais severa da nossa religião. E agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita aos nossos pais, ao qual nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente, de noite e de dia, almejam alcançar. É no tocante a esta esperança, ó rei, que eu sou acusado pelos judeus. Porque se julga incrível entre vós que Deus ressuscita entre os mortos? Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém. Havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muito dos santos na prisão, e contra estes davam meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Com esses intuitos, parti para Damasco, levando autorização dos principais sacerdotes, por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, eu ao caminho vi uma luz muito forte do céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim, dos que iam comigo. E caindo todos nós por terras, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é reclinar-te contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Mas levanta-te, firma-te sobre teus pés, porque por isso te apareci, para constituir um ministro, e testemunha tanto das coisas que viste, como daquelas que ainda te aparecerei ainda, livrando-me do povo e dos gentios para os quais eu o envio, para lhes abrires os olhos e converteres da terra para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão dos pecados e herança entre todos os santificados pela fé a mim.
Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco, em Jerusalém e por toda a região da Judéia, e aos gentios, que se arrependessem, se convertessem a Deus e praticassem obras dignas de arrependimento. Por causa de alguns judeus, me prenderam estando eu no templo e tentaram matar-me, mas, alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo, senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Dizendo ele estas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu em alta voz e disse: está louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Paulo, porém, respondeu: não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso, porque tudo isso é de conhecimento do rei, a quem dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma dessas coisas é oculta, porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Aí ele faz uma grande pergunta ao rei Agripa: acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Então Agripa dirigiu-se a Paulo e disse: por pouco não me persuades e me faz um cristão. Paulo respondeu: assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje ouvem, tornassem tais, eu sou, exceto essas cadeias. Irmãos, a gente está diante aqui de um dos melhores e mais lindos discursos do apóstolo Paulo. Estamos diante de um homem aqui, um peregrino, o homem que mais implantou igrejas, o homem que mais escreveu, que relatou histórias na Bíblia, um homem que pregou a pobres e a ricos, pregou a reis e a plebeus, pregou a livres e a escravos, um homem que dedicou a sua vida a falar a respeito do amor de Cristo. E o que estava acontecendo aqui, irmãos? Paulo havia feito 3 viagens missionárias, implantando igreja, abrindo igrejas, levando a palavra de salvação de Cristo para as pessoas. E passado, depois desse período da sua 3ª viagem, ele recebe uma profecia de Ágapo. Ágapo diz para ele: olha, não vá para essa região, porque você será preso. E mesmo Paulo recebendo essa profecia, ele vai. E nesse momento ele é preso. Mas Paulo tinha o título de homem, além de ser judeu, tinha o título de ser romano. E ele exige, diante daqueles que o prenderam, ser julgado diante de César. E aí, ele está em Cesareia, e ele fica sabendo que o rei está por lá, e diante do rei, ele faz essa declaração, e ele conta o testemunho dele, do quanto ele era severo, o quanto ele era mau, o quanto ele era carrasco, enquanto ele não conhecia Jesus. E ele começa a explicar ao rei, dizendo: olha, eu fazia parte da seita mais severa dos fariseus, e eu persegui os cristãos, eu os levava ao cárcere, alguns eu matei, outros eu autorizei serem mortos, e por tempos era provado diante dos fariseus fazendo essas atrocidades. Entretanto, rei, uma certa ocasião, eu tive um encontro com o Senhor, veio como uma luz mais forte que o sol do meio-dia, e apareceu a mim como uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu, atordoado, perguntei: quem é? E o Senhor respondeu: sou eu, o Senhor. E a partir dali, a minha vida se transformou, a partir dali a minha vida mudou completamente. E eu parei de perseguir os cristãos, ou melhor, me juntei a eles. E esse homem vira um grande peregrino, implantando igrejas em todas as regiões que podia.
E esse homem passou por todas as situações, irmãos. Sabia ser bem recebido, sabia ser honrado, mas sabia também ser recebido com pedras, sabia ser rejeitado, passou por todas as situações. Entretanto, permaneceu firme. E aqui, irmãos, diante do rei Agripa, Paulo tinha uma paixão tão grande, uma convicção tão grande da salvação, que ele prega para o rei. Ele prega para o rei. Ele está diante do rei e começa a pregar para o rei, dizendo: você crê nos profetas, ó rei? O senhor crê nos profetas? E começa a falar a respeito do amor de Jesus para aquele rei. E o rei diz para ele: Paulo, quase você me faz um salvo. E é sobre isso que eu queria falar hoje, irmãos. Eu queria falar hoje, o quase é o quase. Eu fico imaginando um estudante que presta o vestibular e por um ponto ele quase passa no vestibular. O que acontece? Ele vai ter que esperar o ano seguinte. Eu fico imaginando o sujeito que vai fazer uma viagem, vai para o aeroporto e por 5 minutos ele quase pega o avião. O que vai acontecer? Ele vai ter que pegar um outro avião, porque aquele já foi. Eu fico imaginando um lutador de boxe, um lutador de MMA que quase venceu a luta. Ele vinha vencendo a luta, aí no último round, ele toma um soco, toma uma pancada e cai, rendido na lona. Ele quase venceu a luta. Então o quase é o quase. E este rei aqui, diante de Paulo, quase foi salvo. E sabe, irmãos, isso tem acontecido muito nos dias de hoje, entre as igrejas, as pessoas da igreja, entre aqueles que convivem conosco. Eles têm simpatia pelo evangelho, eles até gostam das coisas que estão escritas na Bíblia, até creem em alguma parte da Bíblia, mas ficam em cima do muro, não conseguem dar o próximo passo, ficam no quase. Mas deixa eu falar um negócio para você: aquele que fica no quase, ele não conquistou. Aquele que fica em cima do muro, ele não está em cima do muro, ele está do lado de lá. E foi o que aconteceu com esse rei. Ele diz a Paulo: Paulo, quase você me persuade a ser um cristão, a aceitar Jesus como meu Salvador. Mas o quase é quase. O quase é quase nada. Tem uma historinha que diz o seguinte, que houve uma convenção entre os demônios. Os demônios resolveram fazer uma convenção. E aí, eles decidiram, porque o ministério de Jesus estava se expandindo muito, as pessoas estavam sendo salvas, e eles estavam perdendo muito terreno. Aí houve uma convenção lá, e aí houve uma tempestade de ideias. Aí um dos demônios lá disseram: olha, eu acho que a gente precisa começar a propagar que esse negócio de Jesus cura, Jesus salva, que isso é uma mentira, que isso não acontece não, que isso... Aí o líder lá disse: não, isso não vai colar, isso não vai, porque veja bem, é provado que Jesus cura, é provado que Jesus salva. A gente tem aí vários exemplos, eles estão experimentando isso, então isso não vai colar. Aí o outro falou: não, acho que a gente precisa então começar a divulgar aí que Jesus não ressuscitou, que esse negócio que Jesus ressuscitou é mentira, que Jesus morreu e acabou, como qualquer um. Aí o líder lá falou: não, isso também não vai colar. As pessoas sabem que Jesus ressuscitou, isso é comprovado, Jesus voltou à terra e as pessoas têm tido experiência com ele, todos sabem que Jesus está vivo, então isso não vai colar também. Aí teve um lá que falou assim: eu tenho a solução para que a gente possa enganar aqueles que não querem ter uma experiência com Jesus.
a gente começa a propagar que ainda há muito tempo. Que ainda há muito tempo. Que não precisa ter pressa. Não precisa ter pressa. Curta a vida. Experimente as coisas. Viva a vida como ela tem que ser vivida. E lá no final, você toma uma decisão. O grande líder da convenção levantou a mão e disse: perfeito. Perfeito. Esse é o melhor caminho. Vamos nesse caminho. Esse é o caminho que a gente deve. E infelizmente, irmãos, é o caminho que as pessoas mais têm seguido hoje. Porque elas sempre trabalham e pensam com a mentalidade de que, não, ainda dá tempo. Não quero saber disso agora. Não quero saber de Deus agora. Não quero saber de igreja agora. Não, mais para frente eu vejo isso. E vão protelando. Sabe, irmão, se tem um lugar que eu amo pregar, é em hospital. Existe um lugar maravilhoso. Porque no hospital, irmãos, não tem gente rica, não tem relógio de ouro, não tem celular, iPhone 15, não tem nada. No hospital o camarada não pode usar nem a cueca dele. Ele usa uma cirolona lá, que quando ele levanta, o traseiro fica para fora. Então ali, se tem coração quebrantado, é dentro do hospital. Então é uma maravilha. Pastor Paulo deve ter tido essa experiência. Como é bom ir visitar as pessoas no hospital, irmãos. Você fala de Jesus e eles ficam assim, que nem um peixinho fora da água, querendo mais, porque está quebrantado. Agora, eu vou esperar chegar o dia mal na minha casa, na minha vida, para querer saber a respeito de Cristo, para querer saber a respeito da salvação, para querer saber a respeito de Deus. Não! Eu não sei quando será o meu dia. Você não sabe quando será o seu dia. O quase é quase. O quase é quase. Já pensou quando chegar o grande dia, você entender que você foi quase salvo? O quase salvo é perdido. O quase aprovado é reprovado. O quase vencedor é perdedor. O quase adiantado é atrasado. Então que o Senhor nos livre disso. E Paulo está diante desse homem, diante desse rei, e ele diz: tu acreditas nos profetas? E ele diz: sim. E Paulo tem um discurso tão convincente, um discurso tão sincero, que ele tem a coragem de dizer ao apóstolo Paulo: Paulo, você quase me transforma num cristão. Paulo, você quase me leva à salvação. Só que esse quase não se complementou. Sabe, irmãos, o grande problema dos dias de hoje é que as pessoas não querem decidir. O grande problema dos dias de hoje é que as pessoas não querem decidir. Mas deixa eu falar um negócio para você. Quando você decide não decidir, você já tomou uma decisão. Você decidiu não decidir. Você está me entendendo? Quando você não decide, você já decidiu não decidir. Tem um poeta que eu gosto muito, Pablo Neruda. Ele tem uma frase que é muito linda. Ele diz o seguinte, é perfeito. Ele diz assim: nós somos senhores das nossas decisões e escravos do resultado das nossas decisões. Então, aquilo que eu decido não decidir, eu serei escravo. Estou sendo senhor, eu não quero decidir. Entretanto, eu me torno escravo do resultado da decisão. Sabe, irmãos, a falta de decisão, a falta muitas vezes de compromisso, de um passo a mais, tem levado muitas pessoas para o inferno, tem levado muitas pessoas para a perdição.
E o maior engano nos dias de hoje, é: ainda há tempo, ainda há tempo. Ah, mas depois eu vejo isso, depois eu me acerto. Falava na igreja nesses dias e comentava com o pastor Paulo da minha tristeza. Vocês sabem agora que São Paulo agora é a capital dos bloquinhos, né? Tem bloquinho de tudo e para tudo quanto é canto lá, irmãos. E eu fiquei tão triste porque, além, graças a Deus, não é ninguém da minha igreja, mas eu fiquei durante 10 anos na igreja do pastor Davis. Eu era tesoureiro, pastor auxiliar lá, e eu conheço muita gente, é uma igreja muito grande. E para minha tristeza, nesses dias eu abri o Facebook, quantos irmãos, quantas famílias de irmãos desviados, e faz questão de postar lá no carnaval, nos bloquinhos, com a família toda, levando as crianças. Irmãos que caminharam conosco, que comeram conosco, que compartilharam a fé conosco, e que no meio do caminho se desviaram. E muitos que eu já conheci, que no meio do caminho se desviou, e nesse meio perdeu a vida. Quase salvo, porém perdido. Quase salvo, porém perdido. E foi isso que aconteceu. A Bíblia diz, irmãos, que houve 4 reis. Herodes o Grande, aquele que mandou matar as crianças quando Jesus era pequenininho, ele ficou sabendo que nasceria o Messias, mandou matar todas as crianças. Existiu o segundo, aquele que mandou matar João Batista e serviu a sua cabeça numa bandeja para agradar a sua esposa e a sua enteada. Existiu o terceiro, que mandou matar Tiago e prendeu o apóstolo Pedro. E existiu esse aqui, o quase salvo, que esteve diante do apóstolo Paulo, recebeu a palavra da verdade e rejeitou. Ainda teve o despeito de falar para Paulo: Paulo, você quase me faz um cristão. Você quase me torna um cristão. Que desperdício. Saber que esse homem hoje está na eternidade com Satanás. Porque nós precisamos ter esse entendimento, irmãos. Todos nós teremos uma eternidade. Todos nós. Eu falava isso para o pastor Paulo, as minhas 2 filhas mais velhas, eu tenho a convicção, irmãos, já tiveram uma experiência com Jesus. Minha filha de 15 anos e a minha filha de 18. A minha filha caçula ainda não. Eu não tenho essa certeza, essa convicção. E eu digo isso a ela, eu falo: filha, você precisa ter uma experiência sobrenatural com Deus. Você precisa ter uma experiência com Deus, porque senão você vai para o inferno e terá uma eternidade lá. Depois eu profetizo na vida dela: mas você é bendita do Senhor, seu lugar é com o Senhor, mas você precisa tomar uma decisão. Ela: não, pai, eu já tomei. Não, eu vou me batizar, eu já tomei. Mas é criança ainda, acabou de fazer 11 anos. Mas nós precisamos ensinar para os nossos filhos a respeito do inferno. Nós precisamos ensinar para os nossos filhos como é o inferno. Sabe por quê, irmãos? Porque eles nunca vão querer ir para lá. Então precisamos falar. E o grande problema dos dias de hoje, o que tem levado as pessoas a se afastarem, a deixarem para decidir no final da vida, ou ficar protelando a decisão de andar com Jesus? Quais são, na minha concepção, os maiores problemas? O primeiro, o amor ao dinheiro. As pessoas são apaixonadas por dinheiro. Elas querem mais dinheiro, mais segurança. E muitas vezes elas acham que o caminhar com Deus, o andar em vida de santidade, atrapalha os lucros,
atrapalha o ganhar mais dinheiro. Que tolice. Eu falava hoje pela manhã, irmãos, o quanto que eu tenho sido abençoado. Quanto mais eu tenho me dedicado à obra, quanto mais eu tenho me dedicado à igreja, quanto menos eu tenho me dedicado à minha empresa, mais a minha empresa tem prosperado. Porque é assim que Deus faz. Disse ao pastor Paulo e à pastora Viviane que no início do meu ministério, logo quando eu me converti, 6 meses eu já era líder de jovens. Não sei como. E o pastor disse a mim, olha, Josimar, aprenda uma coisa, você que está no início. Quanto mais você cuidar das coisas de Deus, mais Deus vai cuidar das tuas coisas. E é assim que tem sido feito, irmãos. É assim que Deus tem feito. A minha vida, eu e minha esposa, eu tenho dedicado a cuidar de pessoas. Esses dias eu estava pensando, pastor Paulo, isso é uma graça, eu não tenho mérito nenhum nisso. Irmãos, eu e a minha esposa, dá para contar no dedo de uma mão. Às vezes que nós precisamos parar para fazer lição com elas. Nunca precisou. Acho que Deus era tão generoso, tão piedoso conosco, a nossa correria, o nosso trabalho, a igreja. Nunca precisou. Eu vejo às vezes tantos pais com dificuldades, e é problema meu, eu dei muito trabalho para meu pai e para minha mãe. Eu vejo, irmãos, graças a Deus eu não tenho problema nenhum com as minhas filhas. Trabalho zero. Envolvidas com a igreja, dedicadas no reino. E Deus tem sido tão misericordioso. Porque Ele olha para o nosso coração, Ele olha para a nossa dedicação, e Ele acrescenta. E infelizmente as pessoas têm uma noção distorcida do que é o reino de Deus. E o reino de Deus é assim, eu preciso dar. É o contrário. Eu sempre nos casamentos que eu faço, as celebrações de casamento que eu faço, eu sempre digo isso, as pessoas ficam, eu falo, olha, você não está casando para ser feliz. As pessoas tomam um susto. E é assim, irmãos. Nós precisamos, o reino de Deus é assim. Quando eu entro num casamento com a percepção de que eu preciso ser feliz, é um casamento fadado a dar problema. Eu tenho que entrar num casamento com a percepção de que eu preciso fazer a outra feliz. Porque quando eu entro com esse entendimento, meu casamento tem tudo para dar certo. Esse é o princípio do reino. O princípio do reino é dar. Para nós, o que nós temos que fazer? Nos arrepender e entregarmos a nossa vida, para que nós tenhamos vida com abundância. Mas primeiro eu preciso entregar. E infelizmente, o amor ao dinheiro tem separado muitos dessa decisão de entregar a sua vida 100% para Jesus. Deixa eu falar um negócio para vocês aqui, irmãos, como um profeta de Deus. Talvez, para muitos hoje, aqui, fora daqui, talvez essa seja a última oportunidade. Eu não sei. Você também não sabe. Quem sabe é Deus. Agora, até quando eu vou brincar com isso? Até quando eu vou ficar protelando essa decisão? Vou fazer como Agripa? O segundo ponto, o segundo motivo que eu vejo que as pessoas demoram para tomar uma decisão e ficam protelando, é o amor ao mundo. O amor ao mundo. O amor às coisas desse mundo. Sabe, irmãos, eu tive esses dias com vocês aqui, uma igreja tão alegre, as músicas, a gente terminou lá, falei, pastor Paulo, nós terminamos a reunião hoje de manhã de uma forma apoteótica, muita festa, muita alegria, e para um monte de gente aí fora, a igreja é algo chato, é algo triste. Eu tenho dito para ele, esse evento que vocês fizeram hoje, nós fazemos todo final de ano, mas nós fazemos um dia só, a gente chama de Day Camp. E falava ao pastor Paulo o quanto de pessoas nós conseguimos ganhar para Jesus nesses eventos. Porque elas têm uma impressão, e muitas vezes nós passamos, porque às vezes o crente é chato, irmãos. O pastor Carlos Roberto que fala isso, e às vezes o crente é chato. Ele só sabe falar de igreja,
não sabe falar de outra coisa, não sabe falar de futebol, não sabe falar de política, não sabe falar da vida, não sabe falar de filme, só sabe falar de igreja. E temos que falar a respeito do amor de Deus? Sim, mas não só disso. Então, para muitas pessoas, crente é chato, igreja é um lugar chato, o ambiente da igreja é um lugar chato. E aí elas vêm para esses encontros conosco. Aí elas veem os crentes jogando bola, os crentes contando piada, brincando, os crentes cantando música e pulando de alegria, os crentes cantando opaê, opaê, como que é a música? Opaê. Hã? Essa que cantou... Hã? Ah, papai? Ah, papai, né? Irmãos, aquela musiquinha lá, eu falei... Diz que a pastora Sueli amou, né? Amor, eu até achei que era heresia, tá? Mas você falou que é brincadeira, irmãos. Eu gostei demais. E aí eles convivem, aí eles veem que nós somos pessoas normais. Só uma diferença, nós somos tementes a Deus. Nós não gostamos de coisa errada, nós não gostamos de pilantragem, nós não gostamos de coisa que não presta. Nós somos homens de uma mulher só. E aí eles falam, poxa, esses crentes, eu quero ver o que é esse negócio aí. Aí eles vê dois barbados, um osculando o outro. Falei pro pastor Paulo, esses dias, um tempo atrás, irmãos, eu dei uma dura pesada na minha igreja lá. Essa molecada de agora, essa geração que está vindo aí, essa molecadinha de 20 anos para baixo, eles não se osculam. Eu falei, que negócio é esse? É uma instrução do apóstolo Paulo. Vocês, quando se encontrarem, se osculem. Ai, pastor, homem, essas barbas pinicando. Para com isso, rapaz. Esse tem que ser um hábito entre nós, entre os homens, quando se encontrarem. Eu já falei lá, comentei com o pastor Paulo, irmãos. Eu, quando encontro um irmão da igreja, pode ser em qualquer lugar. É no mercado, é no posto de gasolina, é no trabalho dele, é no hospital. Eu dou-lhe um beijão. Dou-lhe um beijo. Ele me dá, ele sabe disso. Esse negócio de se beijar só na igreja, não. Instrução. Nós somos crentes, irmãos em Cristo. A gente precisa se oscular. E graças a Deus, a maioria na igreja, o pastor Paulo vai estar conosco lá, quando me vê, me oscula. É assim, a vida com Deus é essa. Agora, o que tem que acontecer? É nós influenciarmos o mundo ou o mundo nos influenciar? Misericórdia. Então, o amor ao mundo, irmãos, o amor ao mundo. Aqueles que não rompem com o mundo ficam na classe dos quase salvos. Aqueles que não conseguem romper com as coisas boas, entre aspas, desse mundo, ficam no quase salvo. E tem tantas coisas, irmãos, nesse mundo. Nós estamos nessa terra, mas não pertencemos a essa terra. Agora deixa eu falar um negócio para você. Deus quer lhe dar e Deus quer que você usufrua do melhor dessa terra. E você pode usufruir do melhor dessa terra andando com Deus. Andando com Deus. Não precisamos se envolver com essa porcariada que tem aí, não. Tem tanta coisa boa que não desagrada a Deus. Um terceiro fator aqui que afasta as pessoas. Quanto você olhando para o lado aí, hoje faltou algumas pessoas, eu até imaginei quando a gente faz evento lá também, o povo fica cansado. Mas não estou falando desses, mas quantos que caminharam aqui com vocês durante o tempo e hoje estão aí perdidos, abandonaram a Deus. Porque é um terceiro fator que faz grande diferença nas nossas vidas. As amizades. As amizades. Eu vou fazer uma pergunta aqui, é uma pergunta de retórica, você não precisa responder não. Perguntar para as esposas aqui. Esposas, quais são os amigos do seu marido? Maridos, quais são as amigas das suas esposas? Pais, quais são os amigos dos seus filhos? As más influências e as más amizades têm feito uma verdadeira destruição nas famílias. Tem feito uma verdadeira destruição nas famílias. Eu falava hoje de manhã também para o pastor
pastor Paulo, do momento maravilhoso que a gente tem vivido, irmãos. As comunidades da graça lá em São Paulo, eu tenho 3, 4 comunidades que são 5, 10 quilômetros da minha casa. E as minhas filhas, os melhores amigas das minhas filhas e amigos, são filhos do pastor Davis, filhos do pastor Leandro, filhos do pastor Cleiton, filhos do pastor Diniz, filho do pastor Diniz que já esteve com vocês aqui, é um dos melhores amigos das minhas filhas, e vivem um na casa do outro. Falava para o pastor, olha que coisa maravilhosa, falava para o pastor Paulo, um final de semana vai todo mundo dormir na minha casa, aí no outro final de semana vai todo mundo dormir na casa do outro pastor, e estão sempre juntos, estudam juntos. Essa minha filha mais velha estuda com a melhor amiga dela, tem 3 meses de diferença, se conhece desde quando nasceram, tem 3 meses de diferença uma da outra. Filha do pastor Fábio, que é pastor auxiliar lá do pastor Davis. Elas estudam, estão no 2º ano de psicologia, estudam na mesma sala, se conhecem desde uma cuidando da outra. E ela namora, a filha do pastor Fábio namora com a filha do pastor Leandro, que é o pastor lá da comunidade de Itaquera. Então, a gente precisa andar com gente melhor do que nós. Se não for para evangelizar, se não for para ganhar para Jesus, para que eu vou? Eu dizia isso numa das mensagens que eu ministrei, irmãos. Uma coisa que tem me incomodado muito nas igrejas é que às vezes o crente leva todo mundo para a casa dele, convida todo mundo para a casa dele, menos os irmãos da igreja. Misericórdia. Então, as amizades. A gente tem alguns exemplos famosos, né? A gente tem alguns exemplos famosos de pessoas que tinham tudo para decolar, ter uma vida abençoada. A gente vê a história da Whitney Houston. Nasceu dentro da igreja, começou cantando dentro da igreja e morreu atolada nas drogas. Elvis Presley. Irmãos, tem uns vídeos no YouTube, eu esqueci de pedir para baixar. Eu fiz isso aqui na comunidade lá em Santo André uma vez, o povo desabou a chorar. Irmãos, o louvor de Sim, o louvor de vocês é muito bom, irmãos, mas não existe no Brasil e nem no mundo um cantor melhor cantando os hinos da harpa do que o Elvis Presley. Quem já viu aqui o Elvis Presley cantando o hino da harpa? Irmãos, e sem unção, cantando ali só com talento. Imagina esse homem com talento e com a unção. A primeira vez que eu ouvi, pastor Davis que me mandou, eu desabei a chorar. Falei, Senhor, se eu tivesse um ministro desse na minha igreja. É algo maravilhoso. Agora, o que levou esse homem para o inferno? O que levou esse homem para a perdição? As amizades, as companhias. Aretha Franklin, que morreu o ano passado, cantora famosíssima. O funeral dela foi a coisa mais linda, tinha mais de 100 pastores. Cresceu na igreja, na fase adulta se desviou e se perdeu no mundo. Teve envolvida com drogas, se recuperava, caía de novo. Agora por quê? Amor ao mundo, amor ao dinheiro e às amizades. Que o Senhor nos livre. Que o Senhor nos livre. Paulo faz a pergunta no versículo 27. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? E sem deixar ele responder, Paulo diz: eu bem sei que acreditas. Então Agripa se dirige a Paulo e diz: por pouco você não me persuades a me tornar o cristão. E Paulo responde: assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos o que hoje me ouvem, se tornasse tais como eu sou.